João capítulo 1, versos 19 a 28, vai nos fazer refletir qual é o tamanho do evangelho que nós pregamos. Vamos ler então João capítulo 1, 19 a 28. 19. E este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem: quem és tu? E confessou, e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe então: quem és, pois? És tu Elias? E disse: não sou. És tu o profeta? E respondeu: não. Disseram-lhe, pois: quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram? Que dizes tu? Que dizes de ti mesmo? Disse: eu sou a voz que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os que tinham ido enviados eram dos fariseus. E perguntaram-lhe, e disseram-lhe: por que batizas, pois, se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu-lhes, dizendo: eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que foi antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar as correias das sandálias. Essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Então, é para que nós possamos refletir qual é o tamanho do evangelho que se prega. A minha pergunta é: qual é o tamanho do evangelho que você prega, que eu prego? Quase 100% das mensagens que eu já ouvi ao longo do tempo é de um evangelho que se limita apenas à salvação pessoal de quem está pregando. Mas saiba limitar ou reduzir o evangelho ao individualismo do tipo: eu poderia estar no baile de carnaval, mas estou aqui na casa do Senhor. Será que está mesmo certo, mesmo correto? Limitar o evangelho a isso e fazer as pessoas entender que se ele seguir o meu exemplo, ele vai estar, por eu estar ali, ele vai estar salvo? A pregação desse tipo não honra a Deus. O que glorifica e honra a Deus é pregar a palavra toda e de forma clara, a fim de que aquele que ouve lhe renda glórias. Então, quando nós pregamos a palavra toda e de forma clara, a gente não precisa falar: ô irmão, dá glória a Deus, e aí, é bom ter um amém, que não sei o quê, tal, bate palmas para mim. Não, não precisa nada disso, porque a pessoa se enche do Espírito Santo de Deus, porque a palavra é carregada do Espírito Santo e ela dá glória a Deus sem que ninguém peça. Quem prega um evangelho reduzido ao individualismo também diz que não precisa fazer teologia nenhuma. E eu concordo, porque para dizer apenas que Jesus me salvou e me colocar como um exemplo, não preciso mesmo de nenhuma teologia, porque isso já está no ego. Mas saiba, isso vai na contramão do que Jesus ensinou e do que Jesus mandou
e o ensino errado levará muitos ao erro. Temos, sim, que fazer um bom curso de teologia, daqueles que só têm Bíblia, porque muitos cursos são sugestivos e pendem para o interesse da denominação a qual se encontra. E isso é um perigo. Jesus nos mandou fazer discípulos. Então, quando ensinamos, estamos nos comprometendo com o que estamos falando. Re-e no hebraico significa veja. Estas palavras de Jesus. Olha o que Jesus então disse. E o servo que soube a vontade de seu senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que não soube e fez coisas dignas de açoite, com poucos açoites será castigado. E a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá. E ao que muito lhe confiou, muito mais lhe pedirá. Lucas 12, 47 a 48, Jesus contou essa história essa parábola para deixar bem claro para os fariseus das sinagogas que eles tinham a obrigação de pregar um evangelho genuíno, a Torá e os profetas, não puxando para si, mas com verdade, para que as pessoas se arrependessem. E como isso nunca acontecia, 400 anos, ninguém pregou isso, Deus então envia João Batista para fazer isso. Eu vim para dar testemunho da luz. Eu não sou a luz, mas eu vim dar testemunho da luz, dizia ele no deserto, pregando a sua palavra. Só existe duas formas de pregar. Primeira, fazendo exegese. Segunda, fazendo exegese. Qual delas você usa? A prática de insistir que não precisa fazer exegese bíblica é reduzir seu escopo e importância. Pregar e ensinar a verdade é questão de caráter. Portanto, sejamos fiéis ao que Deus nos ordenou, porque Ele é fiel e justo. É muito fácil estar diante de uma tribuna onde nós estamos aparecendo e aproveitar da situação para se aparecer. Mas não é isso que João Batista nos ensina nesses versículos de 19 a 28, quando ele dá. Nós vamos ver 3 testemunhos. Esse é o primeiro dos testemunhos. É João Batista dando testemunho da luz, daquele que é muito maior do que ele. Toda a mensagem, desde Gênesis 1:1, nos leva ao Machia, ou seja, ao ungido de Deus para salvar o mundo, Jesus Cristo. E quando chegamos no quem é Jesus, precisamos desenhar a jornada da salvação, para que o pecador que nunca leu a Bíblia compreenda por que ele só desejar ler a Bíblia se compreender. Muitas pessoas querem ler a Bíblia, mas por não compreender, elas desanimam e quando começam a ler até dormem. Então, não é esse o intuito do ensinador, do pregador. O intuito do pregador é que a pessoa tenha interesse cada dia mais em fazer essa viagem maravilhosa que é ler a palavra de Deus e conhecer o plano da salvação, conhecer o Cristo ungido de Deus que veio salvar a nossa alma do pecado, porque todos pecaram, destituídos estamos da glória de Deus. Mas quando aceitamos a Jesus, encontramos a redenção
E é isso que nós precisamos, e é isso que todo pregador precisa. No prólogo, que durou do versículo 1 ao versículo 18, o apóstolo evangelista João nos mostrou que irá nos mostrar que Jesus é mente, razão e verbo de Deus, que desceu do céu para tabernacular entre nós. Isso é um grande amor. Uma vez estabelecida a sua ideia central, o apóstolo, então, começa a história da vida de Jesus. E é assim que tem que ser a nossa pregação. Fazer um prólogo daquilo que vamos falar de Jesus, daquilo que temos intenção de falar dele. E aí, depois, começar o desfecho, como o apóstolo, que começa, então, a história da vida de Jesus. Ninguém é tão cuidadoso com os detalhes do tempo como João. De João capítulo 1, versos 19 até João capítulo 2, verso 11, o apóstolo irá relatar passo a passo a primeira semana da vida pública de Jesus. E nos 3 primeiros dias já nos deixa sem fôlego, quando nos relata um testemunho relevante, um testemunho relevante a cada dia. Hoje, neste vídeo, eu vou me deter nos versos 19 a 18 e falar do grande testemunho de João o Batista. O evangelista João se volta rapidamente para o testemunho de João Batista às delegações oficiais enviadas de Jerusalém. O sinédrio estava muito perturbado com a pregação avassaladora que arrastava multidões ao deserto onde ele pregava. Como era possível isso? O sinédrio era composto de sacerdotes e levitas e controlado pela família do sumo sacerdote. Havia muitos questionamentos a respeito de João Batista. Muitas dúvidas pairavam no ar acerca da sua identidade. Quem era? De onde vinha? Filho de quem? Ungido por quem? Com que intenção? Com que propósito pregava tudo aquilo? Apesar de João Batista ser um grande homem, e até Jesus fez menção dessa grandeza, dizendo, Mateus 11 e verso 11, parte A, diz, em verdade, vos digo que, entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista. O próprio Jesus falando dele. Seu propósito, o propósito de João, não era exaltar a si mesmo. Seu prazer era mostrar a grandeza de Cristo. O Mashiach, que no hebraico é ungido. Esse sim era ungido do Eterno. Por isso disse com todas as letras, João 1:27. Este é aquele que vem após mim, que é antes de mim, o qual eu não sou digno de desatar a correia da alparca. Desatar a correia da alparca, João se colocou no serviço mais simples possível. Então, eu não sou digno nem de desatar. Então, quer dizer, o mais simples de todos ainda não tinha condição de desatar a correia das alparcas, daquele que vive, reina para sempre e já estava chegando para redimir o seu povo. Embora os interrogadores estivessem confusos acerca da identidade, João Batista tinha total convicção de quem ele realmente era e o que viera a fazer.
Uma coisa era bem visível: o poder e o espírito de Elias estava nele, mas ele não era Elias. Não era o profeta também, que iria resgatá-los das garras dos romanos, que era tudo o que o povo judeu queria. No verso 19, nos deparamos pela primeira vez com o termo Yehudim, que significa os judeus. Esse termo não identifica o povo como um todo, como você ouve falar nas pregações, porque os judeus não aceitaram, porque os judeus não... Não, esse povo aqui não representa toda a nação judaica, não. Esse termo não identifica o povo como um todo, como muitos pregam, mas apenas aquele grupo específico que faziam parte do sistema religioso e institucional de Jerusalém. Em certas passagens, o termo Yehudim, que significa judeus, é dado para distinguir judeus ortodoxos e galileus. Olha o que está escrito em João 7:1. E depois disto, Jesus andava pela Galileia e já não queria andar pela Judéia, pois os judeus procuravam matá-lo. Esses judeus são os maiorais do Sinédrio, são os da sinagoga, os ortodoxos ali. Tanto que quando Jesus abriu a palavra e leu, já se começaram um complô para matar ele. Então, é os maiorais ali, o da Sinédrio. Sabe por quê? Muitas das vezes, essas pessoas que se dizem santas, não são. E quando aparece uma pregação que vai pôr elas em choque, elas querem matar. Tá? Então, são pessoas desse tipo. Essa casta de fariseus e saduceus não representa toda a nação judaica, repito, de onde Jesus é filho da linhagem de Davi e também portanto é um judeu. E também o apóstolo João, que também é judeu. Por isso, prestar atenção em cada passagem para não achar que o apóstolo está sendo hostil com o seu povo é de grande necessidade. Porque senão acontece o que vem acontecendo. Não, porque os judeus rejeitaram, aí a igreja entrou no lugar. Não, não entrou em lugar nenhum. Os judeus continuam sendo nação que Deus escolheu, escolhidos de Deus. O casamento entre Deus e a nação judaica é prometido desde Abraão, não vai se perder na história, não. Vai acontecer. E tem muitos judeus messiânicos que já aceitaram o Machia, o ungido de Deus. Mas, claro, e dentre os ímpios também tem muitos que aceitaram e os que não aceitaram. Mesma coisa. Olha o que está escrito em João capítulo 1, 22. E disseram-lhe, pois, quem és? Para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Quem é aqueles que nos enviaram? Os maiorais, lá do Sinédrio, lá das sinagogas. Os que se dizem sabedores da palavra, os guardiões da palavra, os santos. Que dizes de ti mesmo? João Batista não era um eco, era uma voz. E é assim que nós temos que ser. Nós não podemos ser um eco, uma cópia de nada, mas nós temos que ser uma voz que exalta e engrandece o Senhor Jesus Cristo, o qual é exaltado e engrandecido desde o princípio, desde antes da fundação do mundo. João Batista não era a voz que ecoava dentro de templos, nos lugares fechados, mas a voz que ecoava no deserto,
a céu aberto, para que todos ouvissem. Ele veio preparar o caminho do Messias, aterrando os vales, nivelando montes, endireitando os caminhos tortos, aplainando os caminhos escabrosos, conforme profetizou o profeta Isaías. Olha o que disse Isaías, 40 versos de 3 a 5. A voz do que clama no deserto, preparai caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Todo vale será exaltado, e todo monte e outeiro será abatido, e o que é torcido se endireitará, e o que é áspero se aplanará, e a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne juntamente haverá, pois a boca do Senhor o disse. Quando um rei determinava sair do seu estado para visitar um outro rei num estado vizinho ou distante, ele primeiro enviava na sua frente um subalterno para que aplanasse o caminho por onde sua carruagem iria passar. E era exatamente essa a função de João Batista. E ele deixa isso bem claro. O rei que estava vindo atrás dele é o Rei dos Reis. Ao dizer, eu apenas batizo com água, João estava mostrando que havia uma grande diferença entre o batismo que ele praticava e o batismo que Jesus iria fazer logo mais. O Sinédrio demonstrou a ansiedade de detectar o falso Messias e estavam cegos quanto ao verdadeiro Messias, que já estava no meio deles, pronto para começar a sua grande obra. E Jesus é a fonte inesgotável. Nós não podemos deixar o nosso testemunho ou a nossa obra falar mais alto, do tipo, foi porque eu orei, foi porque eu preguei, ou fazer barganha com Jesus, fazer barganha com Deus, não existe. Aceita Jesus para acontecer isso com você. Aceita Jesus para você ser curado. Aceita Jesus para você ganhar o carro. Aceita Jesus para as coisas ficarem bem. Não, isso é um evangelho raso que realmente quem tem Jesus tem tudo. Mas essa não é a finalidade do evangelho. O evangelho, a finalidade do evangelho é que nós preguemos a palavra de Deus, desde Gênesis a Apocalipse, e mostramos a grandeza que é Jesus, porque Jesus é uma fonte inesgotável, inesgotável que para nos dar salvação. A salvação é o maior de todos os prêmios que nós podemos levar. É a maior premiação, a salvação. Depois da salvação, tudo que vier é lucro, porque a salvação é o bem maior. Jesus é a fonte inesgotável de justiça. Quantas das vezes a gente ouve pessoas dizerem, esse mundo é injusto, a justiça é injusta, as pessoas são injustas, e são mesmo, mas Jesus é justiça. Então, todas as vezes que eu me sinto injustiçada, eu clamo ao Senhor, e Ele envia a sua justiça e me socorre, e nos socorre. Jesus é a fonte da nossa segurança. Não há segurança em outro nome para que nós possamos alcançar a salvação, a não ser no nome santo e ungido de Jesus Cristo, o Machia, Yeshua HaMashiach,
Esse nome tem poder para salvar, para justiçar, para segurar. Esse nome é poderoso. Jesus é fonte inesgotável para trazer a cura de qualquer enfermidade. Não importa a enfermidade, você pode clamar, nós podemos clamar ao Senhor Jesus, porque nele está o amém, nele está o assim seja, nele está eu quero, nele está eu posso, ele tem poder para curar. Jesus é fonte de amor e tudo que ele faz por nós não cobra nada, não lança nada em rosto, não lança nada na nossa cara, assim, ó, eu fiz para você. Não, ele faz tudo por amor e sempre querendo o nosso bem. E ele diz, olha, agora não peca mais não, porque ele aconselha para que não te ocorra coisa pior. Sabe por que ele fala isso? Porque quando a gente peca, a gente faz um muro e a gente ou está do lado de cá ou do lado de lá do muro. E quando caímos do lado de lá do muro, Deus nos livre, porque o mundo e jaz no maligno e tudo o que Satanás faz é querer nos derrotar. Então, por isso que Jesus aconselha, não peca mais. Agora você está salvo. Não peca mais. Jesus é fonte de consolo na hora da perda. Olha, quando nós perdemos um ente querido, e ultimamente a gente vê muitas famílias sofrendo perdas, a gente fica desesperado, querendo transmitir uma palavra para aquela pessoa. Mas saiba, a gente não tem a palavra. O Consolador é Jesus Cristo. Ele é o conselheiro, ele é o Deus forte, ele é o Pai da eternidade, ele é o príncipe da paz, ele é o Emanuel, Deus conosco. Ele também é rei fiel. Elohim Meler Neman significa amém. Ele é o amém. Ele é o Deus fiel. E palavra de rei não volta atrás. Tudo o que está na palavra, tudo o que foi dito na palavra se cumpre, porque ele é rei fiel. Que Deus abençoe a sua vida. No próximo vídeo, nós vamos ver mais 2 testemunhos arrebatadores, maravilhosos, coisas que vão servir para as nossas pregações. Amém.